Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma entrevista que o Marcelo Freixo concedeu para um podcast e aí ele falou um pouco sobre como que a política entrou na vida dele, tá? E aí me deu vontade de falar também, de fazer um vídeo aqui, ou na verdade mais de um vídeo, tá? Acho que vou ter que fazer 2 vídeos aqui para falar sobre isso, porque é uma questão bacana, interessante, aí pode ajudar muita gente a se identificar com alguns roteiros e ao mesmo tempo deixar também umas dicas literárias aqui, tá? E falar como que eu me interessei, como é que surgiu esse interesse pela política, essa percepção do interesse pela política, tá? A partir dessa fala do Marcelo Freixo, tá? Enquanto eu continuo aturando esses animais criminosos me enchendo o saco na rua, me perturbando, me aborrecendo, eu vou fazendo aqui a única coisa que eles não metem a pata, né, o esgoto do cérebro deles para poder atrasar, perturbar e destruir aqui, tá? Enfim, então, o Marcelo Freixo, eu vou deixar para vocês o link aqui, porque foi um pedacinho de vídeo do Instagram, né? Tem 1 minuto e pouco ali, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui. E ele fala o seguinte, vamos lá, que aí eu vou falar, né? Vou comentar a fala dele, vou trazer alguns dados aqui da minha história também em relação a isso e os livros, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ele fala, né? Minha infância foi muito feliz, mas eu cheguei na adolescência sem nenhuma percepção política. Eu tinha tudo para ser muito alienado, né? E aí, no meu caso, na verdade, eu me identifico muito com essa fala dele, porque eu também tinha tudo para ser muito alienado, né? Porque eu tinha uma vida, né? Enfim, né? Passei a minha adolescência e o início da fase adulta pegando onda, né? Surfista e tal, enfim, fiz até faculdade de biologia aos 19 anos, mas não completei, fiz menos de 1 ano, e aí eu fiquei parado, né? E ao mesmo tempo ali pegando onda, curtindo, mas nunca deixei de ler, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço desde criança. Migrei das revistas em quadrinho, né, pros livros no final da adolescência, e aí comecei a ler, como eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal, Carl Sagan, outros cientistas ali, e Agatha Christie também, e algumas coisas de literatura brasileira. E aí aos pouquinhos fui ampliando as leituras, né, mas não cheguei, o ritmo de leitura que eu tinha antes de entrar na faculdade, eu entrei na faculdade aos 25 anos, não chega nem aos pés do ritmo que eu comecei enfim, a ganhar ali, a produzir de leitura depois da faculdade, porque foi a faculdade que me deu essa percepção da importância da política, tá? Porém, vale só um porém, né, em relação à fala do Marcelo Freixo. Eu identifico no meu comportamento de quando eu era adolescente algumas atitudes que eram políticas, mas que eu não percebia que eram, né? Porque tem isso, a gente às vezes, né, a gente percebe algumas coisas por intuição e vai reagindo ali a certas coisas muito por intuição mesmo, e só depois é que a gente começa, né, de repente com um livro, a opinião de alguém, de um professor ou de um amigo, como foi o caso do Marcelo Freixo, que ele cita um amigo dele, né, é que você às vezes passa a olhar e fala, eu já fazia isso, né? Então um exemplo que eu acho que é um dos mais interessantes nessa minha trajetória é que, né, a galera do surf é uma galera que se vincula muito a marcas, né? Assim como a maioria, né, das tribos, vamos dizer assim, né, dos grupos ali sociais. Então, na turma do surf e do bodyboard, né, eu pegava onda de bodyboard, que é o surf deitado, né, você tem essas marcas de surfwear, que esse é o nome, né? E aí você tem Hadley, enfim, na época tinha Hadley, tinha Town & Country, Billabong, enfim, Ciclone, né? É até interessante que a Ciclone, por exemplo, depois virou marca de funk, né? Quer dizer, essas coisas migram também, né? E aí, num determinado momento, eu tinha lá meus 19 anos, quer dizer, tinha acabado de sair ali da adolescência, né? Eu comecei a me incomodar com isso, falar, pô, né, esse negócio de ficar se vinculando a uma marca, ficar aqui, entendeu? Eu não me identifico muito com isso aí, não. E aí comecei a usar camisas brancas sem marca nenhuma. Muito assim, para fazer um contraponto a isso. A esse vínculo daquela galera do surf que tinha contato comigo ali, com essas marcas, né? Então, assim, eu tinha cara de surfista, né? Cabelo de surfista, tinha um cabelo grande que ia no meio das costas,
mas não usava roupa de surfista, porque, né, eu comecei a fazer essa rasura, vamos dizer assim, né, naquela identidade ali, ou naquele rótulo, né, de uma maneira que era crítica, mas eu não sabia que era, que eu estava fazendo muito por intuição, muito por... né, e isso, de certa forma, tem um quê de política, né, de você estabelecer ali um contraponto a uma coisa que está muito repetitiva, né, e que acaba gerando, muitas vezes, inclusive, uma certa segmentação preconceituosa, né? Muita gente, nem todo mundo, tem muita gente bacana, né, que eu conheço, meu amigo Pedrinho está lá no Havaí, gente boa, grande abraço para ele, é um cara inteligente, sensacional, mas tem muita gente que veste esses preconceitos, né, e fica olhando para o outro, não está vestindo roupa tal, então na época que a gente pegava onda, era paraibão, era aí, entendeu? Tinha essas bobagens, né? E uma forma de você contrapor isso, né, é você, de repente, atacar um elemento do vestuário, ou até mesmo da verborragia, porque a galera do surf tem muito isso de falar brother, por exemplo. Também teve uma época que eu parei, falei, pô, né? Quando eu comecei, isso antes da faculdade, eu comecei a perceber que aquilo ali era uma coisa meio colonizada, entendeu? Tipo, né, a gente está repetindo aqui esse modo de falar dos Estados Unidos meio que de maneira tosca, porque eles não fazem isso com a gente lá. Eles não pegam moda nossa, a gente que fica pegando deles aqui o tempo todo. Então eu parei de falar brother. Eu comecei a chamar as pessoas de irmão, de parceiro, enfim, né, de amigo e tal, mas cortei o brother. Isso é uma bobagem, né, cotidiana ali, mas tem uma certa força micropolítica ali no seu convívio social, tá? Então, pessoal, aí o Marcelo Freixo continua, fala, pô, um amigo, e aí diz que um amigo dele chamou ele para uma reunião no Clube Marajoara, né, no Fonseca, que é um bairro, né, no Rio de Janeiro, e que ele diz que hoje o clube está fechado, eu não conheço esse clube, mas ele fala que está fechado, né, e aí que tinha uma reunião que os jovens iam falar sobre problemas do bairro, tá? E aí ele foi com um amigo e lá nessa reunião a galera começou a falar que no bairro não tem teatro, não tinha cinema, não tinha biblioteca. Isso é uma coisa que eu também percebia, eu percebo isso desde sempre, né? A Tijuca, na verdade, tinha cinema de rua, né? Tinha o Cinema América e o Cinema Carioca. Ali na Sans Penha tinha mais dois também. E aí aos poucos isso foi morrendo, né? Um foi comprado pela Igreja Universal, olha que desgraça, né? O cinema virou igreja evangélica, que tosco isso. E o outro virou farmácia também, enfim, né? O cinema é muito melhor que farmácia, e farmácia tem 500, né? Só na Sans Penha, se você andar ali, você tem umas 10, mas não tem mais cinema, né? Enfim, e quando começou a acabar isso, eu também tive essa percepção de que isso era um problema, né? Inclusive porque eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, essa questão com a religião foi uma das primeiras questões efetivamente filosóficas na minha vida, né? De eu começar a atacar isso, depois que eu comecei a ler o Carl Sagan, isso foi me dando essa percepção filosófica enfim, do quanto a religião é alienante, do quanto ela é empobrecedora de complexidade, ela fica te travando ali a entender certos processos de maneira mais ampla e tudo mais, né? Então essa troca do cinema pela igreja ficou muito evidente para mim ali que era uma pobreza, era um empobrecimento do bairro, né? Mas eu não entendia isso na época como algo político, porque eu ainda não tinha estudado a ideia, vamos dizer assim, né? E aí o Marcelo Freixo continua falando, né, que ele concordou com o que a galera dizia lá, né, sobre essas ausências, né, enfim, de lugares de cultura, teatro, cinema, enfim, né, biblioteca, né? E ele falou, é verdade e tal, e aquilo despertou o interesse nele, né? E ele fala sobre o quanto isso é interessante, o quanto que de repente você, né, dá aquele estalo, você diz, caramba, meu irmão, isso é uma coisa importante, né? E eu nunca me dei conta disso, porque esse aspecto que ele falou aqui da alienação é uma coisa que acontece, né, quando a gente... Na verdade, isso pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, né? Não é à toa que existem os pobres de direita no Brasil. A gente tende a achar que o burguês, a gente tem uma vida... Eu tive uma infância, uma adolescência de classe média, né, com o básico todo ali, escola de qualidade, né, pegando onda e tudo mais, indo para boate, etc. E aí fica parecendo, esse é o tipo de comportamento que gera uma alienação. Não,
né? Às vezes o pobre também tem, o pobre vira alienado também. O cara trabalha todo dia, mas não entende que ele é, né? Não tem consciência de classe nenhuma, vira um pobre de direita, né? E aí, enfim, então, a condição... Aliás, isso é uma questão que demonstra um problema nas teses do Marx, né? Porque o Marx achava que o proletariado carrega necessariamente, a partir da sua posição histórica de oprimido, né, o afã revolucionário, né, aquela coisa, né, enfim, né, o poder revolucionário e a movimentação revolucionária da história. Muitas vezes não é assim que funciona. Muitas vezes o pobre e o empregado se identificam por uma via meio masoquista ali com o opressor, com o patrão, e fica ali tomando na tarraqueta a vida inteira e não entende que, ó, meu irmão, tem que... isso aí não é bom, né? Isso não é uma coisa boa, né? Então, mas enfim, então, independente disso, né, como eu tive uma infância, uma adolescência especialmente tranquila nesse sentido, especialmente no sentido econômico, né, isso me permitiu, isso às vezes alimenta uma certa alienação, né? Porque você fica ali, você tem, né, uma situação razoável de vida, e aí você está numa vida ali de curtição, isso acaba, né, te levando para uma certa acomodação mental, né? Só que eu sempre fui ligado com os livros. Então, o que aconteceu comigo, né, na verdade, eu hoje identifico da seguinte forma: foi uma coisa que não foi acelerada, né, por conta dessa tranquilidade que eu tinha ali. Mas eu não deixei de ler, eu nunca deixei de ler, eu nunca parei de ler. E aí isso, enfim, mas aí eu cheguei na faculdade, né? Eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá nesse ponto da faculdade. Para finalizar a fala do Marcelo Freixo, tá? Ele diz: a gente tem que fazer esse despertar, né? Ele diz que as pessoas possam ir para os lugares, fazer a vida melhorar, fazer a vida de todo mundo melhorar. Isso a gente só vai fazer com diálogo e união. Tem que acabar esse bang-bang que virou a política brasileira hoje. Ele está se referindo a essa polarização violenta do bolsonarismo, e isso é um problema, né? Agora, em relação a isso, antes de chegar na questão da faculdade, em relação a isso, vale a pena dar um depoimento também, porque eu tenho vários amigos que são bolsonaristas, né? Estou afastado deles aí por culpa desses bandidos que estão aqui atrapalhando a minha vida, mas eu tenho vários amigos que são bolsonaristas e isso nunca foi problema, né? Com a maioria. Acontece, né, porque o Bolsonaro, ele, de certa forma, estimulou uma coisa muito violenta nas pessoas, e aí já teve muita gente aí que comprou esse comportamento, que, né, enfim, acaba gerando brigas mais, né, mais veementes, às vezes até porrada e tiro, né? Teve gente morrendo aí por causa disso. Então isso acontece, né? Teve gente aí que eu tive que, ou que me excluiu, ou que eu excluí do Facebook, porque começa a perturbar ali com coisa violenta, você tem que, né? E com mentira, fake news, mas a maioria dá para dialogar, dá para conversar, porque é assim que funciona, a gente tem que tentar isso mesmo. O Marcelo Freixo tem razão, a gente tem que tentar o diálogo e a união, e é uma coisa que eu sempre tentei na minha vida, né? Debater, dialogar, conversar, né? Ao invés de brigar. Porque isso, né, a gente não tem que concordar sempre, mas a gente tem que se respeitar o espaço do outro, respeitar a vida privada dos outros, coisa que essa gente nojenta não tem capacidade de fazer, entendeu? E, enfim, mas eu sempre tive essa relação bacana com meus amigos, mesmo os bolsonaristas, tá? Enfim, pessoal, e aí chegamos à questão da faculdade, né? Porque aí eu fui fazer comunicação social em 2001. Foi inclusive o ano que meu avô faleceu. Eu fui fazer faculdade em 2001 e aí na faculdade eu comecei a ter essa percepção da importância da política e o quanto que isso já acontecia na minha vida, mas eu não tinha nomeado dessa forma, né? E percebido ali as nuances e tudo mais, tá? É interessante dizer que nessa época estava rolando a campanha já para a eleição de 2002, né, a pré-campanha, e aí a gente tinha ali o Brasil, né, que era uma polarização que não era violenta, mas era uma polarização evidente entre o FHC e o Lula, né?
E aí eu lembro de ter feito várias atividades bacanas relacionadas a isso. Por exemplo, eu tinha a coleção completa do Pasquim 21, né, que foi uma reedição feita pelo Ziraldo, do Jornal da Ditadura, que é um jornal de esquerda da ditadura. E foi muito interessante ler aquela galera toda ali, Fritz Utzeri, né, que é um cara com um texto sensacional, uma pegada de humor ali também, enfim, né, o próprio Ziraldo e outras figuras que escreveram no Pasquim. E isso foi muito enriquecedor, né? Eu lembro que na época eu entrevistei o irmão do Ziraldo, lá em Botafogo, na sede do jornal, para um trabalho da faculdade. Era Zélio o nome dele, e aí foi muito bacana a experiência ali também. Entrevistei o Aldir Blanc na casa dele, na Tijuca, né, que ele morava aqui perto. Infelizmente ele faleceu na Covid, né, um grande gênio aí da literatura brasileira. E da música também, né? Era compositor, e eu entrevistei o Aldir na casa dele. Ele morava pertinho de mim ali, eu morava na Xavier de Brito, ele morava na Garibaldi, se não me engano. Enfim, e aí eu inclusive deixo aqui já a primeira dica, que é esse livro do Aldir aqui, né? Que tá aqui, Brasil Passado a Sujo, tá? E tá inclusive autografado por ele, foi nesse dia que eu fui lá na casa dele, tá? Eu tenho outros 2 aqui autografados por ele, tá? E também tive mais 2 experiências bacanas que vale citar aqui antes dos livros, né? Que foram... eu levei o pessoal do Brasil de Fato lá na faculdade, eu descobri esse jornal, estava começando ali, e aí li, comecei, né, gostei do que eles faziam, e levei eles na faculdade para conversar com a galera lá. Eu lembro que na época eu estava escrevendo um artigo sobre o Guy Debord, do situacionismo francês, até sugeri lá ao pessoal do jornal para publicar e tal. Mas enfim, acabou não rolando, só que a reunião rolou. Eles foram lá e foi legal pra caramba, conversaram lá com o pessoal da faculdade, e foi interessante para poder... Muita gente ali não conhecia, né, um jornal de esquerda, porque os jornais brasileiros da grande mídia, esses jornais mais, né, poderosos e tal, eles são todos de direita, né? Então, hoje a coisa está um pouco mais distribuída, mas na época era muito menos, eram só eles mesmo, não tinha, né, não existia... Revista Fórum, não existia pragmatismo político, não existia, enfim, né, nada desses que existem hoje, que estão aí, ganharam um certo espaço, né? E a gente também não tinha tido, né, o governo de esquerda do Lula, estava naquela época, naquela movimentação da campanha, e eu fiz um jornal também com uma galera da faculdade, o Leandro e o Vinícius, 2 amigos lá da faculdade, que se chamava O Canhoto, que era um jornal para criticar certas, né, enfim, para fazer aquele papel de crítica do que a faculdade estava devendo aos alunos, de certos problemas ali que aconteceram, porque o curso foi montado ali muito às pressas e tal, teve alguns problemas, então a gente fez um jornal para poder questionar certas coisas que estavam acontecendo ali, né? Falta de laboratório, enfim, né? Trocas estranhas de professores, então essas coisas que acontecem em toda a faculdade, né? E foi uma experiência bacana pra caramba, a gente aprendeu muito com isso, e teve uma oposição a isso, porque tinha um curso de Direito que era basicamente a galera de direita, né? Porque os estudantes de Direito são muito de direita, né? Tem isso também, e isso trouxe alguns conflitos lá, mas isso é bom, né? Não houve violência, então isso é bacana, né? Isso ensina muito. E aí, pessoal, eu chego na questão dos livros, né? Eu publiquei esse livro aqui, tá? Eu estava na faculdade, né? Foi no ano de 2002. O lançamento foi em setembro de 2002, se não me engano, acho que foi isso. E esse livro aqui foi o primeiro livro, um livro de frases, né? Que eu fiz de aforismos, que foi até um livro que o conteúdo dele é um pouco apressado, né? Mas é uma coisa que reflete o que eu pensava naquela época, né? Eu estava com 25 anos ali. E aí eu fui... porque eu separei as frases aqui em verbetes, né? Então tem frases sobre, enfim, né? Arte, literatura, política, filosofia e uma série de outras coisas. E aí quando eu fui reler hoje, por exemplo, a questão da política, aqui tem 18 frases que eu coloquei sobre política, e olha só como é interessante, como a gente muda, né? Se eu fosse publicar um livro hoje, eu só colocaria 5 dessas 18 frases, né? Para se ver como é que a gente vai mudando, né, o nosso pensamento conforme a gente vai aprendendo outras coisas, né? Então, enfim, e aí
é isso, né? Eu publiquei esse livro, e isso, de certa forma, também é uma coisa política, né? Uma atitude política, porque eu fiz o lançamento lá, reuni a galera, e aí a gente, né, conversou sobre o livro, sobre as ideias e tal, e isso gera um ambiente que é político por natureza ali, né? Enfim. E isso foi muito legal. E aí, para finalizar ainda essa questão dos livros, também vale uma outra comparação que eu também faço aqui, né, para refletir as modificações que aconteceram na minha cabeça ali, na minha maneira de ver o mundo e tal, naquele momento. Esse livro aqui, que na verdade eu publiquei em 2011, mas ele tem 2 textos de 2006, que foram textos que eu escrevi no final da faculdade. Um deles é a minha monografia de graduação, que fala sobre a utilidade pública do jornalismo, e o outro é o Talentos da Maturidade do Banco Real, que eu ganhei esse prêmio em 2006 falando sobre a velhice, né? E aí, quando eu vejo os textos desse livro e comparo com certas frases que eu coloquei no primeiro, a diferença é abissal, assim, é muito grande, né? E aí, essa diferença, na verdade, ela reflete essa questão que o Marcelo Freixo coloca, né, na fala dele, de você de dar o estalo, né? De você perceber ali, pô, caramba, né? Meu irmão, eu tô ficando para trás aqui, né? Quer dizer, né? Eu tô falando em relação à questão da universidade. E na verdade essa percepção se deu mais no meu caso, né? Na relação com os professores do que com os alunos, porque os alunos estão no mesmo barato seu ali, né? Estão na mesma faixa, tá todo mundo começando, então tá todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo. Mas os professores estão num ritmo muito mais avançado, né? Estão ali lendo já, de repente, há 10, 15, 20 anos, e você olha e fala, caramba, né? Tem gente que, né, se identifica por um lado, outros por outro, e no meu caso a identificação foi essa, pô, né? Caramba, eu estou atrasado em várias leituras, porque tem gente lendo coisa aí, né, que eu estou aqui lendo uns livrinhos toscos aqui que não estão me levando a lugar nenhum. Então, isso também foi um estalo, né? Foi uma percepção, uma descoberta ali que muda a tua cabeça, né? E eu já cito aqui também, tem 2 livros aqui, cito 2 professores que eu tive na faculdade, que são importantes, na verdade, vários professores importantes. O Marcelo Fonseca está aqui, né? Tem um texto dele nesse livro aqui, que é o Círculo de Giz, né? Um texto sobre o Benjamin, e o Jorge Lúcio de Campos, tá? Que também foi um professor importantíssimo para mim no primeiro período, tá? E esse livro dele é muito bom também, tá? Fala sobre arte. E aí cito outros professores também que foram sensacionais no meu trajeto de faculdade ali, o Sadi Bianchi, que inclusive também é dramaturgo, né? O Marcelo é artista plástico, e o Jorge Lúcio é poeta também, tem um canal no YouTube, né, que ele fala sobre poesia. E o Sadi, ele é dramaturgo, ele fez inclusive uma montagem do Alienista do Machado de Assis. Nesse momento eu já era professor, levei os alunos para ver, eles adoraram, né? Lembro também do Jairo Santiago, ótimo professor, Penha Rocha, que infelizmente faleceu, né? Fábio Ório também foi um ótimo professor na faculdade, vários professores bacanas. E foram esses professores, né, que foram me estimulando e enfim, me fazendo perceber, né, essa coisa, né, que o Marcelo Freixo fala de que, né, de repente você estala ali e fala, caramba, é isso, né, eu não estou me dando conta de um negócio importante aqui, né? E aí volto a dizer, né, essa percepção, ela se deu no sentido de entender a importância de acessar roteiros novos que eu ainda não tinha acessado, e ao mesmo tempo me deu a percepção de roteiros que eu já fazia, mas não estava entendendo, que eram políticos e eram filosóficos e tudo mais, né? Então, cito aqui, por exemplo, essa coleção aqui de personagens que mudaram o mundo, né? Essa coleção eu tenho desde adolescente, e eu li alguns do Mandela, por exemplo, eu li, né? Tá aqui, ó, Nelson Mandela. E isso é né, ler sobre política, se informar, é uma ação política, né? Inclusive o Stedley falou isso lá na CPI, que ele foi lá, enfim, né, conversar com os bolsomínios e jantou os bolsomínios, porque é isso, porque estuda, um cara que estuda, né?
e estudar ajuda, né? E aí esse aqui também, do Mikhail Gorbachev, que é uma peça importante aí na época da queda da União Soviética, também eu li na época, tá? E essa coleção tem uma outra linha ali também, que é de cientistas, né? Que fala sobre o Einstein, enfim, né? O Thomas Edison e tal. E tudo isso é política também, né? Isso vai te estimulando a crescer, a ampliar o seu conhecimento. E aí, pessoal, com certeza eu vou ter que fazer mais 2 vídeos aqui, porque são muitas referências literárias aqui. Mas eu já cito algumas aqui, vou finalizar o vídeo citando aqui umas 4 ou 5 para a gente poder terminar, e aí eu faço um outro vídeo para poder completar o restante, tá? Uma das referências mais importantes da faculdade na minha percepção de mundo foi o Nelson Rodrigues, né? Tá aqui A Pátria em Chuteiras. Eu tenho inclusive uns papéis aqui que estão até hoje colados aqui no livro, porque antigamente eu não rabiscava o livro. Tinha esse... Né? Na verdade, eu perdi isso era uma bobagem, né? Mas eu perdi esse hábito com o Marcelo, esse professor meu da faculdade, que ele rabiscava os livros e eu olhei e falei, bom, realmente, né? Bobagem minha aqui, eu comecei a rabiscar os livros e acho hoje muito importante isso, porque facilita, inclusive, na pesquisa, né? E aí o Nelson Rodrigues, ele tem essa veia de crítica que se configura de maneira nítida na crítica que ele faz do Complexo de Vira-Lata, que depois foi ser o meu tema do mestrado, né? Mas eu já tinha essa percepção aí, já tinha lido o Nelson, e, enfim, as crônicas dele são sensacionais. Para além da veia política, tem a veia artística, que é genial, né? E, enfim, foi importantíssimo para a minha formação política, né? Porque o grande embate que estava acontecendo naquele momento, que é o momento de percepção minha sobre a política, era o embate entre o FHC e o Lula, né? Ou seja, entre a direita neoliberal e a esquerda progressista no Brasil, né? E aí, para finalizar aqui, daí eu deixo os livros para o próximo vídeo, vale ponderar a importância do meu avô nesse processo, né? Porque o meu avô estava vivo no início da faculdade, em 2001, e o meu avô era um crítico do FHC, porque o FHC deixou os servidores públicos 8 anos sem aumento, porque é um sujeito, né, neoliberal, anti-Estado, tem ojeriza do Estado, né? Então, e aí o meu avô fazia muitas críticas e ao mesmo tempo elogiava o Brizola também, é uma coisa que, né, me deixava de olho aberto ali para o que o Brizola falava e tudo mais. Eu não era aquele brizolista típico naquele momento, né? Porque, enfim, tinha outra história ali, tinha outros vínculos ideológicos também, mas eu achava bacana aquilo ali, porque, dentre outras coisas, além dessa questão do Estado, do salário do meu avô e tudo mais lá, que o FHC, né, enfim, né, não dava aumento para os servidores, tratava os servidores mal, né, tinha o vínculo do Brizola com a educação, né, com o Darcy Ribeiro, com a educação, e isso chamou minha atenção também na época. Eu vou mostrar aqui no próximo vídeo, né, o livro do Darcy, porque eu li depois O Povo Brasileiro, li livros de crônicas dele, né, fui estudar a questão do CIEP, cheguei inclusive a conhecer um garoto que foi aluno do CIEP numa locadora de livros uma vez, e aí inclusive eu levei essa experiência para as meninas lá da pedagogia, né, pessoal da educação. Então, quer dizer, essa questão da educação ligada ao Brizola também foi uma percepção que eu tive ali na época da faculdade, que foi também uma percepção de algo que eu já fazia, porque como você se conecta com a leitura, né? Se você se conecta com a leitura, você está conectado com a educação, né? Às vezes você não desenha isso de forma mais teórica ou mais, né, filosófica, mas você está fazendo ali, né? E essa foi uma das percepções que o início da faculdade me deu, quer dizer, né, isso que você está fazendo aí, esse contato com a leitura, esse contato com o conhecimento, isso é político, né? Isso é uma ampliação de horizonte e tudo mais. Então, quer dizer, foi muito importante também nesse processo, tá? Então é isso, pessoal. Peguei essa fala do Marcelo Freixo aqui, que foi uma fala que eu achei bacana, que ele trouxe algumas referências ali dessa coisa de você, né, sair da alienação, né? E a gente está vivendo numa época no Brasil que a alienação de muita gente está saindo, né, do buraco, né? O bolsonarismo é isso, já fiz vídeo sobre isso, vou desenvolver esse tema até mais um pouquinho no próximo vídeo aqui, mas isso é um tema importante aqui para a gente chamar atenção para a importância da política, né, e de outros assuntos correlatos aqui, como filosofia, arte e tudo mais.
Beleza, pessoal? Então é isso. Eu continuo a falar sobre isso com vocês no vídeo de amanhã do canal, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto. Fui.